Boa noite, amigos e irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É muito bom falar de amor numa sala que tem aquele dístico ali, né? Realmente, o amor é essa direção do universo que nós, aos poucos, vamos aprendendo a descobrir. O amor hoje já é uma questão científica. E é muito bom que seja assim. A nossa doutrina, ela tem essa feição da ciência, que é uma filosofia e é uma religião. Isso tudo é uma coisa só, né? É muito bom que os estudiosos estejam pesquisando o amor nas universidades. No mundo inteiro, essa força extraordinária está sendo percebida. E o que ela faz? Isso traz para nós uma série de compromissos e de responsabilidades. Nós vamos tentar falar um pouco dessas coisas hoje com vocês, discutir um pouco dessas questões. Mas todos nós, aprendizes que somos da doutrina espírita, todos nós, desde o início, nos encontramos com amor. Porque a doutrina espírita é uma instituição amorosa, é uma organização amorosa, né? A doutrina espírita, ela se fundamenta na caridade, né? É interessante essa questão da caridade, porque caridade significa o amor que se desloca, o amor em movimento. Enquanto que o amor é um sentimento, a caridade é uma ação. E é muito interessante que a doutrina espírita se coloque exatamente nessa linha. Fora da caridade não há salvação. Isso é uma novidade, porque todas as doutrinas religiosas que apareceram na história da humanidade, elas se colocavam como salvadoras. Então, o que salva é a igreja, o que salva é isso, o que salva é aquilo. Mas o espiritismo não se coloca como salvador. O que salva não é o espiritismo. O que salva é a prática da caridade. O que leva o espiritismo a ser essencialmente uma doutrina prática. Nós estudamos o espiritismo e a nossa mente fica repleta da racionalidade da doutrina espírita. Desde a primeira linha até a última, em todos os livros da codificação, nós encontramos essa homogeneidade. Não há nada que desminta uma coisa da outra. Há uma sucessão clara, justa, lógica, precisa. Isso caracteriza a doutrina espírita, é absolutamente racional. Ela é em si uma filosofia, chamamos de uma filosofia espiritualista, porque ela nos fala da nossa origem, da nossa destinação, da nossa vivência. Ela é uma ciência porque ela trabalha com pesquisas. Que história é essa de reencarnação? Que história é essa de mediunidade? Que história é essa de amor? A doutrina espírita oferece condições efetivas de pesquisar essas coisas e de descobrir e acatar essas coisas e colocar isso para a nossa conduta, para o nosso comportamento, que é a grande questão. O espírita não é o espírita porque conhece a doutrina espírita. O espírita é espírita porque vive a doutrina espírita. Ele trabalha no dia a dia, buscando colocar aqueles princípios em ação, no seu processo relacional. A doutrina espírita é profundamente relacional. Então, nós estamos em contato conosco mesmo, com a espiritualidade e com o outro. Então, isso cria para nós uma série de responsabilidades e compromissos. Nós estamos tratando dessa questão do amor. E nós que somos aprendizes do Espiritismo, perguntamos assim, o que nós fazemos com o nosso amor? Porque é uma coisa importante, não há nenhum ser humano que seja desprovido de amor. O amor é da nossa essência. Está dito nos textos sagrados que nós somos deuses. Deus é completa integralmente na minha essência. Nós somos deuses. E é interessante ainda porque não existe um pedaço de Deus dentro de mim, um pedaço de Deus dentro de você, um pedaço de Deus dentro do outro. Deus é integralmente dentro de todos nós. E Deus é essencial, ou seja, é da nossa raiz, né? É da nossa essência. Então, se Deus é amor, nós somos amor. O que nós fazemos com o amor que nós somos? Acho que essa é uma questão fundamental para a nossa reflexão. Nós vamos discutir um pouco isso aqui com os nossos companheiros, né? Então, somos nós espíritas, é isso aí. Nós espíritas e a questão do amor, é isso que queremos trabalhar com vocês.
E vem essa, como está dito, espírita amai-vos, né? Todo mundo conhece isso, é uma diretriz. A questão básica, o que é que eu faço com o meu amor? Isso significa encontrar uma razão de viver. Uma razão de viver que se estabelece em torno do amor. Aliás, o amor não é uma novidade. Se a gente traçar uma linha de tempo, nós vamos ver que Moisés ensinou aquele Deus único, né? Um Deus só a quem nós temos que prestar contas, o Deus criador, o Deus de todos nós. A questão é, os homens entenderam essa ideia do Deus único? Na verdade, Moisés é uma preparação para que mais adiante pudesse chegar novos conhecimentos. Então, em primeiro lugar, chegar à existência de um Deus só, né? Um Deus incorruptível, um Deus sábio, um Deus soberano, um Deus Senhor. Moisés colocou isso de maneira muito especial quando trouxe os 10 mandamentos. E o primeiro deles é essa questão de Deus, né? Muito tempo se passou, porque os homens não entenderam isso. E aí aparece Jesus, e que nos traz, assim, um amor incondicional. É um amor muito acima da nossa compreensão. E, de fato, quando nós perguntamos, os homens aprenderam? Certamente nós não aprendemos. Veja, em nome de Jesus, construíram-se muitas doutrinas, muitas religiões. E, em nome dessas religiões, quantas guerras, né? Quantos problemas de escravidão, as cruzadas, e essas coisas todas horrorosas que nós todos ouvimos falar. E o que isso tem a ver com o ensino de Jesus? Mas as pessoas se apropriaram desses ensinos, colocaram determinados rótulos e fizeram daí estruturas de pensamento religiosas, com interferências políticas, administrativas, econômicas e etc. e tal, pelo mundo afora. Ou seja, nós será que entendemos essa coisa do perdoar sempre? Jesus disse isso, né? Devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que significa perdoar completamente, integralmente. Nós fazemos isso. A nossa história mostra que nós não fazemos nada disso. Na verdade, o que existe é a vingança, né? E, por causa disso, o domínio, o poder, o mando, as pessoas amam, adoram essa coisa de dominarem. Isso acontece no nível pessoal e se transforma para o nível social e chega ao nível das nações. E quando você olha a história da humanidade, é a história do domínio, do ter, do ser, do querer dominar, né? Dessa coisa que toma conta da humanidade. E, em consequência, existem alguns que são muito fortes, muito poderosos, e alguns outros que não são muito frágeis, que não têm nada, que são terríveis. No século XXI, nós estamos vendo aí coisas incríveis. Por exemplo, nós gastamos mais de $1 milhão por minuto em armamento. Eu falei armamento. Não falei em defesa, não falei em salários dos militares, não falei em uniforme, não falei em suprimento, falei em arma. Mais de $1 milhão por minuto em armamento nós gastamos hoje. Se nós economizássemos um pouquinho disso, nós acabaríamos com doenças rapidamente que tomam conta, só por questão de higiene, de milhares de crianças todos os anos que morrem por causa disso. Que não tem uma quantidade imensa de pessoas no mundo, hoje, no século XXI, que não tem acesso à água, a qualquer água, que não tem acesso a esgoto, a qualquer esgoto, e morre de maneira terrível com essas doenças decorrentes da falta de higiene. O mundo é assim. Então nós perguntamos, será que é isso que Jesus ensinou? Mesmo o mundo que se diz cristão, nas várias religiões que se dizem cristãs, continuamos gastando $1 milhão em armamento, né? E é isso. Nesse tempo de tanta inteligência, nós temos sondas interplanetárias, satélites maravilhosos, nós temos, assim, resolvido problemas cruciais da inteligência. Mas continuam conosco os velhos problemas da convivência, os velhos problemas da drogadição, os velhos problemas da prostituição, do suborno, da corrupção, essa tragédia que assola a humanidade inteira. Então é preciso equacionar isso, porque o mundo está cansado de tanta tragédia, tanta agonia. O mundo clama por uma nova realidade. Uma realidade que, ao mesmo tempo, falha a inteligência e também falha o coração. Ou seja, alguma coisa que liberte essa área de resolver esses problemas dantescos da inteligência, severos, difíceis,
como nós temos resolvido, mas, ao mesmo tempo, que nós possamos abrir a outra área da convivência, da relação, que ela seja rica, generosa, acolhedora, amena, para todos, para todos. Então, é isso. Jesus ensinou o amor incondicional. Os homens aprenderam? Claramente isso não aconteceu. E agora chega a terceira revelação, a doutrina espírita. E ela, na verdade, Jesus ensinou o amor. O Espiritismo vem para ensinar como amar, de que maneira fazer isso. Que nós pretendemos conversar um pouco isso. Nós estamos aprendendo essa questão do amor preliminarmente conosco mesmos, né? Com o nosso próximo, a nossa volta, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Como é que vai o nosso amor? Estamos avaliando isso? Vale a pena pensar nisso? E nós achamos que sim. Na verdade, depois de 1 milhão de anos, a gente costuma dizer isso, de tribos intermitentemente guerreiras, o tempo todo brigando, essa é a nossa história, né? A gente pensa a maneira de soma zero, ou seja, estamos sempre brigando e tem um que vence e tem o outro que perde. Ou seja, você soma 1 com menos 1 dá 0. É sempre assim. Isso está hoje nos jogos das crianças, está no jogo de xadrez, está no jogo de tênis. Um ganha, o outro perde, um ganha, o outro perde. Mesmo na escola, quais são os jogos que nós jogamos com as crianças? Um ganha, o outro perde. Nós nos acostumamos com isso. Será que essa relação ganha-perde é a melhor relação? Né? Então é isso, no limite disso, a guerra nuclear, as guerras convencionais, a depressão econômica, os ataques ao meio ambiente, tudo isso são proposições em que os dois perdem, que é o que acaba acontecendo, é perder. O que o Espiritismo está propondo é exatamente o ganhar. Ou seja, eu ganho, mas você ganha também. Aliás, eu só ganho se você ganhar. Então, é uma proposta revolucionária, é uma coisa nova, que certamente nós não podemos fazer isso no mundo inteiro, nós não temos quantidade de gente para fazer isso no mundo inteiro, mas podemos fazer isso dentro de nós, podemos fazer dentro da nossa casa. Essa é a proposta. A proposta espírita é cartesiana, ou seja, parte do simples para o complexo, do pequeno para o grande, do conhecido para o desconhecido. É essa a proposta. Então, eu conheço a minha casa, a minha família. Vamos fazer um ganha-ganha com a mulher, com o marido, com os filhos, com os parentes mais próximos. Todos ganham nas coisas que vamos fazer. Eu conheço os meus vizinhos, vamos fazer um ganha-ganha. Eu conheço o meu chefe, meu subordinado, vamos fazer um ganha-ganha. Vamos treinar a nossa mente para que esse processo relacional seja enriquecedor para todos. O Espiritismo veio para isso. Então, durante muito tempo, o jogo de amarelinha, né? Eu ganho, você perde. Coisas simples que a gente faz no dia a dia, que são ganhar porque o outro perde. A gente se acostuma com isso. O Espiritismo é uma revolução, como eu disse aqui, porque eu ganho porque você ganha. Enquanto isso, nós dois crescemos com todas as questões que aparecem na vida, né? O Einstein disse isso muito sabiamente. Você não vai poder resolver aqueles velhos problemas pensando da mesma maneira como os problemas foram criados. Ou seja, é preciso criar uma mentalidade nova, uma cabeça nova, um entendimento novo. Eu não vou poder construir um caminho de luz sem luz, do bem sem bem, porque quando eu estou no não bem, eu só caminho no não bem. Quando eu estou nas trevas, eu só caminho com trevas. Eu tenho que ir agregando aos poucos coisas de luz, coisas de harmonia, coisas de tolerância, coisas de solidariedade, coisas de amor. Porque, em última análise, essas coisas todas são passos de amor. Então, alguns interesses humanos vitais, essa é a nossa história, né? O amor, a amizade, a paternidade, a maternidade, a música, a arte, a busca do conhecimento. Então, essas são proposições de ganhar. Alguém faz uma música maravilhosa e aquilo é bom para quem faz e é ótimo para quem ouve, né? Alguém faz a mãe que agasalha o filho, aquilo é ótimo para a criança e é ótimo para a mãe. Ganhar, né? Então, é isso. Nós perdemos isso. A nossa visão fica muito, muito estreita quando apenas nós conhecemos eu ganho, porque eu ganho em cima de você. Eu ganho e faço você perder. Aliás, eu só ganho porque você perde. Isso é uma coisa antiga, do homem velho, egoísta, né? Maledicente, hostil, traidor.
Essas coisas são... Nós temos uma nova ética, uma nova moralidade, uma nova maneira de olhar a vida, de tolerância, solidariedade, compreensão, apoio, mutualidade. Na verdade, a ciência está mostrando que as coisas são assim, né? Vamos falar isso um pouco mais. Lá na Revista Espírita, em 1862, Kardec coloca isso nas pesquisas que faz. Deus é amor. Nós sempre ouvimos falar nisso. E tudo quanto tem algo de divino participa do amor. Interessante, né? Um bom sentimento é alguma coisa divina. Naquele momento que você dedica um bom pensamento para uma pessoa, você é um pouco Deus. A verdade, você já é Deus. E o Deus está aqui dentro. Como dissemos no início, está completamente aqui dentro, integralmente aqui dentro. Ou seja, Deus é a bondade perfeita, a justiça soberana, o equilíbrio total, o amor integral. Isso tudo está aqui na nossa essência. São nossos atributos. Porém, eles estão obscurecidos pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, pela ambição, pela maldade, pela preguiça, pela incúria. São coisas que vão impedindo esse Deus de se manifestar. Mas veja, de vez em quando eu coloco ali um bom pensamento para o outro. É um momento de Deus que eu tenho. De vez em quando eu faço alguma coisa útil para o outro. Isso é um momento de Deus. E qual o prazer que eu tenho do bom pensamento, do bom sentimento, da emoção verdadeira, sentida, oferecida ao outro, do afeto, do abraço, do aperto de mão, do beijo. E é tão bom isso. Todos nós sentimos isso. São momentos de Deus. As grandes almas vivem intensamente esses momentos. De tal maneira que Jesus, por exemplo, no limite superior dessa progressão evolutiva, Jesus foi tido como um verdadeiro Deus. E é reconhecido por muitas religiões, é Deus. Embora ele tivesse dito que é filho de Deus, como nós todos, né? É porque tais são os seus atributos e tal é a sua vivência exercitando o Deus que ele é, como nós somos, que as pessoas se confundem-no com o próprio Deus. Mas nós também podemos ter, nós já temos hoje, a mãe que recebe o filho e olha aquilo com tanto carinho, não é? Tanto amor, que beija o seu filho com tanto amor. O pai que olha o menino que vai crescendo e que brinca com ele, enfim, acompanha os estudos dele, vibra com as vitórias dele e se preocupa com ele. São momentos de amor, são momentos do Deus que nós somos. Vamos pensar nisso. Nós somos deuses, está nos textos sagrados. E cada vez que nós exercitamos o bem verdadeiro, sem quaisquer outras intenções, porque é incondicional, né? Cada vez que exercitamos isso, é um exercício de divindade. Então, quanto mais nós exercitarmos, mais nos habituamos a ter esse Deus exteriorizado. Aliás, existe uma palavra bonita que se chama educar. A palavra vem de ex do sere, literalmente significa exteriorizar, botar para fora. E lá no início, quando surgiu essa palavra, era botar para fora o Deus, que é a nossa realidade profunda. Então, educar é muito mais que ensinar nome, data, fórmula, equação, conceito. Isso é instruir, é de fora para dentro. Enquanto que educar é de dentro para fora, ou seja, é do Deus que eu sou para fora. É muito diferente. Há pessoas muito instruídas que não têm nenhuma educação, porque são malignas, malvadas, né? Enfim, trevosas, a gente sente disso. E há pessoas que não têm nenhuma instrução, ou pouquíssima instrução, e que têm uma sabedoria profunda, são tolerantes, generosas, amigas, cordiais, e nós nos sentimos bem perto dessa pessoa, enquanto nos sentimos mal perto da outra que pode ter mestrado, doutorado, uma porção de diploma, não é verdade? Porque não é de fora para dentro. Esse ex do sere é ajudar a pessoa a botar o Deus que ela é para fora. E é para isso que o Espiritismo veio para nos ajudar. A primeiro olhar para dentro de nós é o ama a ti mesmo, né? Olhar para dentro de nós e ver, eu não sou esse indivíduo vicioso, hostil, maledicente, preguiçoso, malvado, não sou isso. Eu sou um ser divino. Os meus atributos são os atributos de Deus. A beleza, a bondade, a pureza, a justiça, a perfeição, o equilíbrio, na sua totalidade, na sua integralidade. Isso faz parte da minha essência, eu sou isso. Então, por que eu vou caminhar pelos desvãos da personalidade malévola? Nós somos indivíduos. E aí uma palavra muito interessante. Vem de indiviso. Significa que não se divide. Deus não se divide.
para estar um pedaço dentro de cada um. Deus é integral dentro de eu. Eu sou um indivíduo, que eu sou um ser divino. Tratar da individualidade é tratar da nossa divindade. É isso que tem o significado desse conceito. É importante. Agora, continua o nosso Kardec. O amor vive de comunicações e de comunhões. Veja, são palavras interessantíssimas, porque comunicar é tornar como um, é tornar comum. Isso aqui é comunicar. Então, o amor vive de comunicações. Então, veja, o meu amor, ou seja, o Deus que eu sou, torna comum, uma integração só, uma harmonização só, o Deus que você é. Então, essa divindade circula entre nós. Isso aí é o amor que promove isso. O amor vive disso. Ou seja, o amor é do processo relacional. Então, não tem um amor só comigo mesmo, sim, com um amor pequeno, abastardado. Mas, quando tem o outro, essa troca enriquece. Ela é generosa, é divina. Aí nós crescemos nessa troca vibratória do amor, da reciprocidade, da mutualidade. É isso. E vive também de comunhão. Ou seja, o comunhão é um mergulho no outro. Então, eu mergulho o meu Deus em você, para que ele encontre, para além da sua exterioridade, da sua persona mutável, encontre o indivíduo que você é. Comunhão. Ou seja, nós não estabelecemos juízo de valor, o julgamento. Não, ali está o drogado, ali está a prostituta, ali está o marginal, ali está o mendigo, ali está o bêbado. Isso aí é da persona, é da transitoriedade. Mas o Deus está lá, é lá, na essência. Então, o meu ato de amor é o mergulho do Deus que é em mim, bondade, pureza, justiça, e que, às vezes, de repente, eu vejo até com alguma facilidade, e no outro, que é sofrido, marginalizado, e que eu vejo com muita dificuldade. Mas o mesmo Deus integral que é em mim, é o mesmo Deus integral que é nele. Então, é comunhão. Um ato de amor, é um mergulho do meu Deus no Deus do outro. Então, o outro pode ser a minha mulher, o meu marido, pode ser o meu filho, pode ser o meu professor, pode ser o meu aluno, pode ser o meu chefe, meu subordinado, é o meu outro. Então, exercitar o amor é fazer esse grande mergulho da criatura que nós somos na criatura que o outro é. E nesse encontro de criaturas, o Criador aparece, que é Deus, nosso Pai, que é a nossa presença, é a nossa realidade, é a profundidade da nossa essência. Então, é isso. Nós vamos discutir alguma coisa a mais em cima dessas ideias. Vamos lá. Ok. Falar um pouco agora de ciência. A estrutura da natureza. A ciência está encontrando essas coisas. Veja bem, nós sabemos que toda a matéria é feita de átomo. Então, esse ar que eu estou respirando é feito de átomo. Essa cadeira que nós estamos sentados é feita de átomo. Né? Esse som que está sendo é feito de átomo. Tudo isso são átomos. Né? Então, toda a matéria é feita de átomos. Interessante é que hoje nós temos microscópios eletrônicos que aumentam as coisas bilhões de vezes. Então, eles são capazes de olhar e ampliar extraordinariamente a estrutura da matéria. E verificam que não há qualquer substância física no interior do átomo. É interessante isso. O átomo tem um núcleo central e tem aquela estrutura eletrônica girando em velocidade fantástica em torno do núcleo central. O que os cientistas observam é esse movimento absoluto. O núcleo central, durante todo o tempo, está emitindo, oferecendo, doando vibrações para cada uma das partículas e subpartículas que estão rodando na sua periferia. E é interessante, cada uma dessas partículas e subpartículas está oferecendo vibrações em favor do núcleo central. Isso é uma mutualidade, é um ato de amor. O átomo talvez seja o primeiro ato de amor que nós podemos enxergar com os nossos microscópios eletrônicos. A ciência é espantada. E como é difícil romper o equilíbrio do átomo. É dessa doação do núcleo central para a estrutura eletrônica e de cada um dos componentes da estrutura eletrônica para o núcleo central, essa doação, essa mutualidade, essa reciprocidade que provoca uma coisa chamada o equilíbrio do átomo. E como é difícil romper o equilíbrio do átomo. Então, veja, a primeira noção de doação, de entrega, e que é muito instintiva, digamos assim, acontece nesse nível. E o nome disso, mais tarde, vai ser amor. Mas amor é entrega, é doação, é reciprocidade, não é assim que a gente pensa? Nós estamos vendo isso lá.
Né? Agora, quando você olha, essas subunidades que compreendem os átomos são vórtices. Vórtices extremamente poderosos, uma energia invisível para o nosso nível. Né? O equivalente nós colocamos aí, nanotornado. Nano é alguma coisa, é 1 vezes 10 elevado a menos 9. Ou seja, é 0,00009, aparece um lá. Então, no sistema centímetro grama segundo, que a gente usa muito, ele é esse 1,000 do centímetro. Então, é muito, muito pequenino, a gente nem pode imaginar. Ou então, 1,001 do segundo. É muito rápido, a gente não pode imaginar. E 1,001 do grama. É muito leve, a gente não pode nem imaginar. Mas é isso a essência. Isso lembra, aqui é bom falar isso aqui na Flórida, né, que tem os tornados, né? Tornado é aquela coisa horrorosa que roda violentamente, onde vai passando, vai destruindo tudo. Tá certo? Pois bem, os nossos átomos são nanotornados. Ou seja, são tornados muito, 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 muito pequeninos e que giram fantasticamente. As células do nosso corpo são formadas de átomos. Portanto, são formadas de nanotornados. Toda a nossa estrutura biológica é de nanotornados. E por trás disso você tem o que pensa, o que sente, o que ama, o que chora, o que ri, o que sonha, o que constrói, o que é inteligente, que é o espírito. É o nosso espírito que pilota esse conjunto de nanotornados. Se o nosso espírito está caminhando para o equilíbrio, os nanotornados são muito equilibrados. Aí as células são equilibradas, a pele é toda equilibrada, né? Os tecidos são equilibrados, os órgãos são equilibrados, os sistemas são equilibrados, o organismo todo é equilibrado, você tem saúde. O amor gera saúde. É a ciência que diz isso, é o equilíbrio. E na medida em que você entra na ira, entra na vingança, entra no ódio, isso tudo faz com que esses nanotornados se desequilibrem. E aí vêm as doenças, e o desacordo, o desarranjo. É por isso que não há doenças, há doentes que são criaturas desequilibradas. Nós todos temos isso, porque estamos longe ainda da perfeição. Então, a matéria é uma forma estranha de energia, que a matéria não é física. A matéria é energia num novo nível vibratório, muito intenso, e que nós não somos capazes de avaliar. Nossos tecidos, nossa capacidade de ver é muito limitada. Nós pensamos que isso tudo aí é sólido. Mas, como dizia o poeta, tudo que é sólido desmancha no ar. Na verdade, nada disso é sólido. Isso é capaz de ser atravessado por esses elementos, essas partículas, com uma velocidade fantástica, que são capazes de passar pelos intervalos em que essas partículas, subpartículas que compõem o átomo têm entre si. A estrutura da natureza vai nos mostrando que o mundo mudou quando a física quântica começou a falar que elétrons, prótons e nêutrons são feitos de energia e não de alguma coisa física. Repara, antigamente se separava isso, né? Agora não. Isso é energia. Então não é uma substância. E átomos são como nanotornados, como disse, um campo de força giratória. Há uma ilusão de que nós somos entidades físicas, mas você é um campo de energia. Nós todos somos campos de energia. Repara agora que você está olhando o ser humano de outra maneira. Então, você é uma estrutura energética, vibrando. Então, você pergunta, isso faz alguma diferença? Olhar isso faz alguma diferença? Então, átomos são vórtices de energia. Moléculas são feitas de átomos. Moléculas são vórtices de energia. É claro isso. Células são compostas por moléculas. Então, células são vórtices de energia. Tá? Nós, seres humanos, somos compostos por 50 bilhões de células. Tá certo? Então, nós somos vórtices de energia. A nossa estrutura orgânica é uma vórtice de energia. Nós somos seres energéticos. O ser energético, qual é o sentido disso? É que há ondas aqui criando um campo vibratório. É assim que nós somos. Então, isso muda um pouco a percepção, né, da criatura humana. Agora entra uma coisa interessante. As partículas, onde a gente pensava, olhando a física antiga, nós pensávamos que o mundo era feito de partículas. Mas agora não. Aqui está uma partícula, aqui está uma outra partícula. Agora a gente pensa que podemos estudar essa outra partícula, vamos estudar aqui esse elemento que compõe o átomo. Não se consegue, porque é um conjunto. É um conjunto. Tá? Então, energias se misturam.
Então você não consegue estudar separadamente essas coisas. Isso é uma visão integral dessa estrutura energética, né? Então, eu estou aqui sentado num campo de energia, vocês estão sentados aí, agora mesmo, né? Então, se eu sou feito de energia, isso significa que o limite da minha energia acaba aqui. Quando você olha para mim, o que é que você vê? Como meus olhos são limitados, eu só vejo essa estrutura aí. Mas se eu consigo um olho que veja mais, eu vejo muito mais do que isso. Nós somos seres vibratórios, andando de um lado para outro, pensando, sentindo, enfim, fazendo coisas boas, fazendo coisas não tão boas. Mas quando eu faço determinadas coisas, eu mudo o ciclo dos vórtices. E mudando o ciclo dos vórtices, eu mudo a minha estrutura vibratória. Nós somos seres vibratórios. O Espiritismo já diz isso há muito tempo, mas agora a pesquisa bate o martelo no laboratório. Nós somos seres vibratórios, né? Então, de acordo com a mecânica quântica, eu sou um campo de energia. E onde quer que eu vá, eu sou como um transmissor, transmitindo energia. Você agora está transmitindo energia. Repare como é bonito olhar a vida dessa maneira. Por onde eu andar, eu estou transmitindo energia. Isso está chegando em algum lugar. Está se linkando com alguma outra energia. Está provocando alguma coisa. Vocês estão aí do lado do outro, vocês estão interferindo um no outro. Quem diz isso é o Dr. Lipton, Bruce Lipton, que é um PhD. E ele revela com o seu livro A Biologia da Crença, ele escreveu um livro, A Biologia da Crença, né? Essa relação entre a teoria quântica e os sentimentos. Mas isso não é só um livro de uma pessoa, isso é um conjunto de pesquisas que se desenvolvem, sobretudo nos Estados Unidos da América do Norte. A gente fala muito que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, mas aqui é o cérebro do mundo. Aquelas coisas que acontecem aqui repercutem no mundo inteiro. Aqui é que vai ser feito esse grande encontro entre essa questão emocional, amorosa, que é muito trabalhada lá no nosso país, e a questão cerebral, que é muito trabalhada aqui. Esse grande encontro vai produzir um mundo novo já já, porque não vai ser possível fugir dessas questões. Então não é mais uma questão de poeta, de místico, de filósofo, né? De monge, de médium, não é mais uma coisa dessa. Isso é ciência. Ciência de PhD, né? De professor da universidade, pesquisa de laboratório, que dizem isso e ninguém pode mais discutir, porque é a verdade. Interessante essa questão de padrão, né? Lá atrás se pensava que a Terra era fixa, era o centro do universo, e toda a cultura, todo o entendimento, tudo que se fazia era em torno desse conceito. A Terra era ali, e o resto girava em torno. A cultura, o conhecimento, as decisões eram tomadas em função disso. Depois verificou-se que a Terra não é exatamente o centro do universo, muito pelo contrário, né? Então, a situação mudou. A relação, isso até a indústria muda, a economia muda, a ciência, as finanças mudam. São paradigmas. Um grande pensador chamado Thomas Kuhn, alemão, falou dessa questão dos paradigmas. Quando um paradigma se instala, o velho paradigma desaparece. Eu estou falando a você de um paradigma novo. O Espiritismo faz parte de um paradigma novo. E quando esse paradigma se instalar, o paradigma velho desaparece. Ou seja, o mundo será um mundo de relações, um mundo de comunhões, um mundo onde se você ama, você é feliz, se você não ama, você é infeliz. Então vale a pena trabalhar, só que isso não será mais a informação dada por um poeta, um místico, um médium, um maluco qualquer, mas será dado pelos cientistas, em muitas universidades diferentes, e vão mostrar essa é a realidade do mundo. Então não tem por que você criar um mundo ruim, onde uns são mais fortes, poderosos, e outros são desastrados, infelizes, não tem nada, não tem fome. Ou seja, só haverá felicidade quando houver felicidade para todos, porque é a comunhão. A minha felicidade depende da tua felicidade. Isso vai ficar demonstrado, está sendo demonstrado pela ciência, e é ótimo que isso aconteça. É ótimo que isso aconteça. E o Espiritismo é uma ciência, que é uma filosofia, e ela se traduz em comportamentos. Isso está explicado aqui claramente pelos cientistas. Então, nesse mundo newtoniano, que era o antigo, né, nós observamos o mundo como coisas separadas, e isso é separado disso. Mas, em um mundo quântico, que é o que nós estamos vendo agora, nada é separado. Tudo é campo de energia, sem bordas de separação.
Vocês aí estão integrados. Onde é que termina você? Onde é que começa o outro? Na verdade, nós estamos integrados, trocando essas vibrações. Né? Então, o que eu faço no meu mundo é só o que eu faço no meu mundo. O que eu faço no meu mundo é transmitido a tudo mais. Então, o meu piccolo mundo, pequeno mundo, né, de vibrações, de sentimentos, de emoções, afeta o teu pequeno mundo. E a junção desses pequenos mundos vai afetar o grande mundo da humanidade onde nós estamos. Nós somos como se fôssemos átomos desse grande ser, desse grande corpo que é a humanidade. Então, como um, é preciso tornar comum o amor, porque é alguma coisa que nos alimenta, que nos aperfeiçoa, que nos faz crescer, que nos desenvolve. É isso. Então, tudo está interconectado. A cadeira em que nós estamos sentados é energia, o ar que eu estou respirando é energia, eu sou energia, você é energia, estamos todos conectados nessa energia. E essa energia se alimenta de nós. Então, nós vamos colocar coisas boas para que eu mesmo tenha mais saúde, mais harmonia, mais equilíbrio, mais paz. Porque isso vai acontecer com todos. E essa troca, esse intercâmbio, essa mutualidade vai provocar equilíbrio. Como é difícil romper o equilíbrio do átomo. Nós somos como se fôssemos átomos, como eu disse, desse imenso organismo que é a humanidade. A doutrina espírita nos diz isso, né? Então, então, o chamado de despertar agora é: tudo bem ouvir as pessoas, mas sinta as pessoas. Sinta onde você está. Sinta se é isso ou aquilo que você quer fazer. Ou seja, pense, raciocine, mas também coloque a sua emoção, coloque o seu sentimento. Né? Você pode perguntar à sua mente e racionalizar qualquer coisa, mas eu lhe digo, não leve as questões para a sua cabeça, pergunte ao seu coração. É interessante quando diz assim, eu sei, você não bate aqui, não. Eu sei, bate no coração. É isso. A gente faz isso instintivamente, porque a gente sabe, no fundo, nem sabe, o Deus em nós sabe isso. Nos empurra nessa direção de trabalhar com o coração, com o sentimento. É seu coração que monitora a vibração de energia. Vocês conhecem aquela experiência? Todo mundo conhece isso. Daquele sábio japonês que trabalhava com água congelada, cristalizada. Botava a música de Bach, de Beethoven, de Mendes, fazia uns desenhos maravilhosos, bota um rock pauleira, ficava um desenho meio esquisito, meio estranho, né? Escrevia no vidro ali, amor. Bastava escrever no livro, a arrumação dos cristais era uma beleza. Aí você escrevia ódio, a arrumação era uma tragédia. É isso, porque tudo é vibração. Até aquilo que você escreve fica lá no papel. Então, isso é demonstrado claramente. Isso é uma das experiências. Existem hoje milhares de experiências pelo mundo inteiro, pelas grandes universidades do mundo, mostrando que o amor tem um poder que nega a entropia, ou seja, ele é organizador. Enquanto que o desamor provoca a entropia. Porque o nosso mundo é assim, ele é altamente entrópico, desorganizado, disfuncional, malévolo, cheio de dor e sofrimento, de disparidades tremendas, porque o amor ainda não circula suficientemente. Então, nós estamos chamados para ajudar a circular esse amor. Que onde é que vai começar esse amor? Na minha usina própria, no meu espírito, lá dentro de mim, que eu acredito nisso. Então, é isso, é o seu coração que monitora a vibração de energia. O seu coração vai te dar uma resposta mais precisa sobre qualquer coisa no mundo que o seu pensamento racional seria capaz. Gosto sempre de dizer essas questões, para trabalhar a questão dos amores e dos neurotransmissores, que também é o estudo da ciência hoje. É uma bioquímica, o amor tem uma bioquímica, ou seja, uma química biológica, né? Esse sentimento, amor, é controlado por uma série de neurotransmissores, né, que atuam nos deixando as sensações de confiança, de crença, de prazer, de recompensa. Na verdade, quando isso acontece, nós estamos apaixonados, no bom sentido. Não é aquela paixão juvenil, né, mas é aquela paixão madura, é aquela paixão de Jesus, é a compaixão, né, que Buda colocou de maneira extraordinária, que Gandhi colocou de maneira magnífica, essa coisa de a nossa compaixão se tomar conta de nós, e sai de nós, porque não fica dentro de nós, e interage à nossa volta. É o processo amoroso. Então,
Neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, as células nervosas, né? Com a função da biosinalização, ou seja, que os sinais vitais. Por meio delas, podem enviar informações às outras células. A coisa é da comunicação, né? Podem também estimular a continuidade de um impulso ou efetuar a reação final no órgão ou músculo-alvo. Os neurotransmissores agem nas sinapses, que são o ponto de junção do neurônio com outra célula. O desenho aí mostra isso de maneira muito clara para vocês. Quais são os efeitos desses neurotransmissores? Eles são capazes de atuar no humor, né? São capazes de provocar ansiedade, coração bate mais depressa, acelerar, desacelerar, né? Eles trabalham na sexualidade, trabalham nos desejos, no sono, na memória, na aprendizagem. Pode provocar doenças, como os transtornos motores, a rigidez, as demências, dentre outros. Tudo isso é questão bioquímica, mas está acontecendo por causa do espírito, que está monitorando esses nanotornados que compõem, em última análise, essa estrutura e provocam todo esse trabalho dentro de nós. Então, nós estamos atrás de equilíbrio, né? Vamos ver o que isso acontece. O átomo, nós já falamos, o equilíbrio do átomo é uma coisa maravilhosa. É muito difícil romper o equilíbrio do átomo, né? Mas, no reino mineral, nós temos a coesão que vem dada, é difícil, aquelas pedras, né? Aquela coisa bruta, pesada, é a coesão muito clara e precisa que está acontecendo ali. Quando você passa para o reino mineral, o reino vegetal, você já encontra o instinto, é um desenvolvimento dessa matriz vibratória. Você coloca numa sala escura uma planta e entra apenas um lugar, um ponto por onde entra a luz. A planta se desenvolve na direção da luz, porque ela sabe, ou seja, a sabedoria divina está lá, ela sabe que ela precisa captar aqueles componentes da luz, fazer uma fotossíntese, sintetizar aqueles fótons, para que ela possa viver. O instinto está associado à vida, as coisas procuram a vida, é natural, o normal na criação é procurar a vida, sustentação. Então isso é no reino vegetal. Quando você chega no reino animal, o instinto está mais desenvolvido ainda, mas você já vê o bruxoleio da inteligência. Os animais, eles são inteligentes. Por exemplo, a sociedade dos animais superiores, como os macacos, eles já têm liderança, têm chefia, têm organização, enfim, tem todas as coisas que tem, por exemplo, na administração das coisas humanas. O animal tem lá, obviamente, dentro do seu padrão, mas isso já está lá, né? O animal é inteligente. A inteligência que hoje nós encontramos no homem é muito mais avançada, mas nós mantemos as coisas que aparecem lá no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, está tudo aqui conosco. Essa história se repete, porque tudo isso, em última análise, é feito de átomos. Enfim, chegamos no reino dos homens, nós temos a criatividade, né? Nós somos capazes de alterar as coisas, de mudar as coisas. Nós nos emocionamos com o pôr do sol, nós nos emocionamos com uma música bonita, aqui foi uma emoção o início da reunião, com aquela música maravilhosa, aquela prece cantada magnífica. Nós nos emocionamos com isso, mas isso é típico da criatura humana, né? Então, Jesus assinou com outro reino, que nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino dos homens, que é o reino hominal. Mas Jesus falou num outro reino, o reino dos céus. Então, veja bem, cada elemento desses reinos tem uma característica, a coesão, o instinto, a inteligência, a criatividade. Qual será a característica da criatura do reino dos céus? Os benfeitores nos dizem. As criaturas do reino dos céus vivem em estado de caridade. É importante isso. A caridade para nós é de momento. Eu vejo uma pessoa caída e vou lá ajudar, é um momento de caridade. Vejo ali uma briga lá das pessoas, vou tentar contemporizar, é um momento de caridade. Enfim, ajudar alguma coisa, é um momento de caridade, que eu me preocupo, faço uma prece, é um momento de caridade. Mas daqui a pouco vou para a minha vidinha e vou brigar, vou criar problema, vou ter, enfim, esses arroubos ainda tão comuns na criatura humana. Então, aí, daqui a pouco vem um outro problema, eu vou ter um outro momento de caridade. Então, caridade para mim é de momento, é sazonal, é de ocasião. Enquanto que os espíritos superiores do reino dos céus, o estado normal dele é de caridade, vive em estado de caridade. Por exemplo, você pede ao Dr. Bezerra de Menezes alguma coisa.
Você pode estar aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia, na África. Eu estive no mundo inteiro. E encontrei no mundo inteiro gente que pede coisa do Dr. Bezerra de Menezes. Interessante isso. E o Dr. Bezerra de Menezes atende. Porque ele está num estado de... Você não vai mais, doutor Bezerra, eu estou com dor de cabeça, estou aborrecido, estou cansado, o Flamengo perdeu, eu hoje não vou atender a ninguém. Não existe isso. Não existe isso. Porque ele vive num estado de caridade, não tem mal-estar, não tem insatisfação, não tem desequilíbrio. É a vida dele, ele é assim. E são criaturas do reino dos céus. Né? Opa, o negócio voltou aqui. Estou aqui. Ok, voltando. Então, na verdade, as criaturas do reino dos céus vivem em estado de caridade, que é o amor em ação. E nós todos vamos para lá. Jesus disse, eu vou na frente apontar o caminho, mas todos vocês vão chegar. Agora, vamos chegar, ele mostra o caminho, ele é o pastor, mostra, indica o caminho. Né? Ele é o nosso orientador, ele indica as coisas, por aqui, vai ensinando. Mas nós é que temos que seguir o caminho, porque senão não tem mérito nas conquistas. Vamos à evolução. A evolução é outra demonstração específica da ciência hoje. Tudo está em processo de evolução. Então, a doutrina espírita coloca isso como claro no seu trabalho. Evoluir é para isso que nós estamos. Fomos criados simples e ignorantes, mas não fomos criados para ficar na simplicidade e na ignorância. Vamos crescer na direção do reino dos céus. É essa a proposta. Então, interessante isso. Em todos os reinos, em toda a criação, o que nós vemos é a presença do amor em forma diferenciada. Eu falei do amor lá no átomo, não é? Quando nós criamos isso. Quando você vê a busca da vida, é o amor que está ali presente. Quando vê a inteligência, né, que começa a se desenvolver e cria uma estrutura muito própria e diferenciada entre os animais, é o amor que está ali presente, é outra forma de amor. E a criatividade fantástica, as músicas, a pintura, as obras de arte, o homem que é capaz de modificar as coisas, construir estradas. Isso aí é o amor noutra feição, noutro nível. É isso, né? Então, em todos os reinos, o amor está presente. É preciso que agora, no meu reino particular, o amor tome conta das coisas que eu penso, que eu sinto, que eu faço, que eu quero. E essa a proposta da doutrina espírita, ela veio para isso. Veja, o processo evolutivo é assim. Nós temos lá no reino, entre os minerais, nós temos a força de coesão. E você vai seguindo uma trajetória dentro dos minerais, até que você chega a um limite ali, que são os vidros dos cristais. Você faz cortes, como disse, com esses microscópios eletrônicos, que aumentam 1 bilhão de vezes, você faz determinadas secções, você encontra, naqueles cristais, você encontra uma espécie de vírus. E aí a gente pergunta, vírus é alguma coisa viva? É ainda do reino mineral ou já é do reino vegetal, onde há vida? Então, há uma transição que está sendo passada, né, de um reino para outro. Aí você se mergulha no reino vegetal e você vai encontrar o instinto. Há instintos muito primitivos, muito elementares, mas há instintos altamente desenvolvidos. Tem uma coisa interessante no reino vegetal, as plantas carnívoras, geralmente elas têm uma forma assim, troncocônicas, né? É um cone. E lá dentro do cone, ele secreta uma substância meio pegajosa, e aquilo tem um cheiro, um perfume, que esses insetos pequenos adoram. Interessante que, geralmente, existe em cima desse troncocone uma tampa, e ela se abre em determinados momentos. Quando, de acordo com o vento, a planta vira para lá ou vira para cá, de acordo com o vento, para que aquele perfumezinho que sai lá do fundo do troncocone, daquela massa pegajosa, aquele perfume sai, aquelas ondas saem, e o pequeno animal sente o cheiro, está com fome, ele vai seguindo, mergulha dentro do troncocone e vai comer aquela coisa que está lá dentro. Quando ele quer sair, ele está preso. E aí a planta carnívora fecha o tubo lá em cima e vai deglutir aquele animal. Isso que eu descrevi para vocês é uma caçada. Mas a caçada não é com os animais é que caçam. Então, a planta carnívora é um dos exemplos dessa transição, dessa coisa dos vegetais para essas coisas dos animais. Né? É a passagem, é só um exemplo. Entre os animais, nós encontramos animais bastante primitivos, bastante elementares, com a sua inteligência muito rudimentar, e encontramos os antropóides, que é o limite superior, os seres macacoides, que vão progressivamente atingindo a condição de humanoides. Nós sabemos que durante muito e muito tempo a espiritualidade trabalhou esses
macacoides, esses humanoides, que foram chamados de antropóides, ou seja, vão adquirindo progressivamente a forma humana, até chegar ao ser humano, que podia ter o espírito individualizado e, portanto, tomar suas decisões, ter o livre-arbítrio. Mas isso é a passagem do reino animal para o reino hominal. E aqui no reino dos homens você tem a criatividade, como nós falamos. Somos capazes de coisas lindas, maravilhosas, de tragédias inomináveis. Mas também somos capazes da caridade. Quando você pensa no Francisco de Assis, no Madre Teresa, no Chico Xavier, são pessoas que a caridade é a essência da sua vida, né? Então, eles já estão passando para o outro reino. Assim você chega no reino dos céus. Repare, há uma sucessão. Ou seja, a visão é quântica, mas é de sucessividade, é de progressividade. Na medida em que vai aumentando a quantidade de amor e que vai se diferenciando a qualidade desse amor, você vai dando saltos. Que a natureza não dá saltos, a natureza dá saltos. São saltos quânticos, onde você vai passando de um estágio para outro estágio progressivamente. O que não quer dizer que se perca a sucessividade. Então, vamos olhar agora o nosso ser humano, né? Veja assim, nós somos a nossa estrutura e esses nanotornados em nós, né? Como é que a gente vê essa questão? Em primeiro lugar, nós somos feitos de átomos. Ninguém duvida mais disso. Aí está. Depois, esses átomos se usam e formam as biomoléculas. São moléculas da vida, que permitem o surgimento da vida. Essas biomoléculas se arrumam e formam as células. As células se integram e formam os tecidos. Os tecidos se especializam e formam os órgãos. Os órgãos se associam e formam os sistemas. E aí você tem um ser humano. Nós somos isso. Qual é a nossa origem lá? Átomo. Que nós falamos agora flagrantemente que nós somos estrutura vibratória. Tudo que está aqui é vibração. E é isso que nós somos. Cada vez mais se lê isso. Agora, como é que isso funciona? Cada vez mais a ciência descobre uma coisa que ela tinha ideia que existia, mas agora está claro para ela. Existe alguma coisa que é uma espécie de modelador biológico, organizador dessa estrutura. Ou seja, há uma inteligência lá atrás, porque a inteligência não está na célula, a inteligência não está no átomo. Existe alguma coisa que está lá atrás, que é a sede da inteligência. Existe um decodificador da inteligência para trazer para essa coisa o movimento que ela pode entender. Nós chamamos esse decodificador de perispírito. E é a ciência que está descobrindo, está fotografando o perispírito, está vendo as ações do perispírito. Ou seja, não é mais apenas uma questão de espiritismo, é uma coisa de laboratório. Perispírito já ninguém duvida mais. Está na Rússia isso, está na Suécia isso. São os cientistas publicando artigo, está nos Estados Unidos isso. No Brasil, lamentavelmente, não há pesquisas para essas coisas, né? Mas o mundo está vendo isso. O mundo que pensa, que tem recursos, que tem meio, está vendo isso. Os cientistas não duvidam mais da existência do modelo organizador biológico, que é o perispírito. Não duvidam mais de que há uma inteligência anterior a isso que comanda tudo isso. O modelo é como se fosse assim, aquele que decodifica as ondas para que elas possam ser entendidas pelos átomos que nos compõem. É mais ou menos isso, a ideia. Então, nós, espíritos, comandamos, consciente ou inconsciente, toda a nossa estrutura material. Isso aí é um todo, é um uno. Onde é que termina o seu perispírito? Onde é que começa o seu perispírito, né? Onde é que termina o seu corpo físico? Onde é que termina o seu corpo físico? Então, não é só uma leitura meramente tridimensional. Nós estamos sendo chamados a olhar isso em N dimensões, de acordo com a estrutura vibratória. É o que a ciência nos diz. Então, agora nós podemos passar um pouquinho para o espiritismo, né? Porque isso tudo é a ciência oficial que está chamando a gente para essas coisas, né? Então, está lá na Revista Espírita, 1867, Dissertações Espíritas. Vedes, caro irmão, que tudo se encadeia na imensidade, né? Que todos somos solidários uns com os outros, e que não há um só pensamento bom que não leve consigo fruto de amor, de melhora, de progresso moral. Isso é ciência. Acabamos de mostrar isso a vocês, né? Sim, tendes razão de dizer aos vossos irmãos que sofrem que uma palavra basta para explicar o Criador. Esta palavra deve ser a estrela que guia cada espírito, seja qual for o grau da escala que pertença, por todos os seus pensamentos, por todos os seus atos, tanto nos mundos inferiores quanto nos superiores. Que essa palavra, o Evangelho, quer dizer, a boa nova de todos os séculos, o alfa e o ômega, quer dizer, o início e fim de toda a ciência, a luz da verdade eterna, essa palavra é o amor.
né? Amor a Deus, amor aos irmãos. Felizes os que oram por seus irmãos que sofrem. Suas provações na terra tornar-se-ão leves, e a recompensa que os espera estará acima das suas esperanças. Essa estrutura da intercomunicação, da comunhão, né? De tornar como um. É o amor que faz isso. E o nosso espírito pode monitorar esse amor na direção que nós acharmos conveniente. Interessante isso, a ciência está subindo. Nós colocamos essa história. Na medida que ela vai subindo, é a montanha do conhecimento. Cada vez ela sabe mais. Os microscópios eletrônicos estão aí, né? As estruturas, a estatística diferencial está aí, as probabilidades estão aí. Enfim, cada vez mais elas criam hipóteses e fazem demonstrações maravilhosas, com matemáticas cada vez mais transcendentais, com física cada vez mais profunda, com a biologia cada vez mais avançada. É isso que está acontecendo. Mas quando a ciência chegar lá no alto, conhecendo essas coisas todas, botamos aí. Quando a ciência chegar no alto da montanha do conhecimento, lá encontrará Jesus, de braços abertos, abençoando a humanidade inteira. Acho que Jesus vai dizer, agora que vocês chegaram, né? Ele já está aí há muito tempo, mas vai chegar lá, né? Então, continuando na doutrina, Deus é amor e liberdade. Olha que coisa boa, né? É pelo amor e pela liberdade que o Espírito se aproxima dele. Realmente nós temos que tomar nossas decisões, temos que ser livres para isso. Não adianta impor, faz isso ou faz aquilo. Nós é que temos que compreender e, pelo uso do nosso livre-arbítrio, tomar nossas decisões na direção do Deus que nós somos. Pelo amor, desenvolve em cada existência novas relações, é relacional, que o aproximam da unidade, ó, como um. Pela liberdade, ele escolhe o bem. O bem é o amor, que o aproxima de Deus. Está na Revista Espírita, 1860, né? Ditados espontâneos, dissertações dos espíritas. Amor e liberdade está lá, para quem quiser consultar. Deus é amor, está em Bordeaux, 1806, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. Instruções dos Espíritos, o homem no mundo. Deus é amor. E aqueles que o amam santamente, ele os abençoa. Essa palavra santamente vem de sanctus, significa puro. Os que amam puramente. Quando fala Espírito Santo, isso tomou uma feição externa em outra religião. Significa um espírito puro. É só isso. Interessante que quando fala as criaturas do reino dos céus, lembra do Sermão da Montanha? E lembra lá das bem-aventuranças? Os espíritos puros são aqueles que alcançarão o reino dos céus. Ou seja, é preciso você se livrar de toda impureza. Ou seja, maldade, orgulho, egoísmo, vaidade, má intenção, preguiça, e essas coisas todas, né? Que a gente conhece tão bem. Nós temos que nos livrar disso, mas nos livrar inteiramente. Por isso vai levar um monte de encarnações, mas nós vamos nos livrar disso um dia. E aí vamos poder entrar no reino dos céus. Está lá no Sermão da Montanha, e dentro do Sermão da Montanha está lá nas bem-aventuranças. Os puros de coração vão entrar no reino dos céus. É isso? Então, amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor, veja como isso é importante, como isso é científico. Olha essa frase. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, a questão do átomo está aí claramente, é a atração. Nós falamos isso desde o início. Isso está no Livro dos Espíritos. Eu falei do Evangelho, agora está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª da Leis Morais, capítulo 11, número 10, Lei de Justiça, de Amor e Caridade, questão 888 e 88A. Caridade e amor do próximo. É para vocês verem que está em toda a doutrina isso, toda a doutrina. Agora, vejam, voltando ao Evangelho, o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. A lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina nova, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob a que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, nós botamos em letras maiores, há ainda o egoísmo da família, o egoísmo de casta e o egoísmo da nacionalidade. Qual é o limite do próximo? Então, essa coisa vai acabar no nível pessoal, por compreensão, mas vai acabar no nível social e grupal, nacional e internacional. É o mundo novo. É a era da regeneração que está aí,
com as graças de Deus, e a nós nos cabe trabalhar essas coisas. Aí, agora nós temos, ainda o Evangelho, arrependido e operoso, meta corajoso, mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado, por boa, dentre as más. Regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então, é isso. Não há proposta da doutrina espírita, é uma proposta de amor. Mas, como disse, hoje isso é muito moderno, é muito científico, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Adotar o amor na essência da nossa vida. Agora, deve ser uma coisa complicada o amor. Existem coisas aí fantásticas, maravilhosas, porque a gente não consegue fazer, né? Será que é isso mesmo? Vamos ver que essa doutrina se funda no caráter que a gente atribui à divindade. Deus é amor. Como um Deus imparcial, justo soberanamente, misericordioso e bom, ele faz do amor de Deus e da caridade, para o Cristo faz isso, né, para com o próximo, a condição indeclinável de salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas, e o vosso próximo a vós mesmo. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei, é o amor. Jesus veja, há 4 bilhões e 700 milhões de anos a Terra começou a ser organizada e o Senhor chamou Jesus para tomar conta disso. Foi Jesus, com a sua equipe de espíritos absolutamente puros e perfeitos, foi ele que organizou a natureza da Terra. Essa coisa do átomo, essa coisa dos animais, vegetais, minerais, foi Jesus que colocou a lei de Deus nessa criação. Então, a Jesus já era 4 bilhões e 700 milhões de anos, um espírito puro. Não dá nem para a gente entender isso. A distância é enorme. Mas, de outro lado, ele é o nosso pastor. Ele disse: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Isso aqui é amor. Esse amor que se entrega, não exige nada em troca, incondicional para cada um de nós. Por mais réprobos que nós sejamos, o amor está aí. Ele nos oferece. Então, é isso, né? Então, sobre essa crença, assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e da fraternidade universal. Está na Gênesis. Nós já falamos do Livro dos Espíritos, nós já falamos do Evangelho, já falamos da Gênesis, né? Repare agora aqui, ó, no Livro dos Médiuns. Notai ao demais que os princípios fundamentais são por toda parte os mesmos e tem que vos unir numa ideia comum, o amor de Deus e a prática do bem. Agora é o Livro dos Médiuns. Né? Então está por toda parte na codificação. Eu mostrei ao longo da conversa aqui um monte de revelações. Então tem que mudar o paradigma. Ou seja, essa nova era, o padrão, revela-se pela capacidade de amar, de ser tolerante, de saber perdoar, de compartilhar com o outro seus anseios, seus sofrimentos, suas alegrias, virtudes e defeitos. Falar em respeito humano, ética, valores morais, em meio ao caos social, é preciso ter coragem, paciência e perseverança, que é que nós, aprendizes do Espiritismo, temos que entender isso. Nós temos que ter coragem para viver isso, disposição para ver isso, perseverança, começar sempre de novo. Eu acredito nisso com as forças da alma, eu acredito no amor com as forças da alma. Eu não sou capaz ainda do amor nota 10, mas um amor nota 0,5 eu vou começar aí, 0,1 eu vou começar aí. É um olhar bom, um pensamento bom, uma intenção boa, né? Uma oração boa. É isso, eu começo assim. Nós vamos agregando infinitésimos. São infinitésimos, uma coisa muito pequenininha. Então, coisa tão pequena, mas eu vou agregando. Um sorriso aqui, uma boa vontade ali, uma mão que se estende, um abraço ali. Eu vou agregando essas coisas, de tal maneira que, depois de não sei quantas encarnações, esses infinitésimos vão criar uma integral extraordinária para a criatura humana, para ela viver em amor, em estado de amor. É isso. Então, é preciso coragem, conosco mesmo e perante a sociedade. É preciso perseverança, paciência, conosco mesmo, com a sociedade. Mas é preciso trabalhar. O amor é a grande força que nós temos que aprender a trabalhar, dentro de nós e à nossa volta. Então, fazer aos outros o que nós queríamos que os outros nos fizessem. Esse axioma é capaz de mudar a Terra em que nós vivemos. E ele vai mudar. Não só ele é o único capaz de mudar a Terra. Amor. Como eu não sou capaz de mudar a Terra toda, muda a mim, muda a minha casa, meus amigos. É isso. Então, é isso, para isso é que veio o Espiritismo. Falei lá no início. Moisés trouxe o Deus único, Jesus trouxe o amor como máximo. Agora, o que o Espiritismo vem fazer é mostrar como é que a gente bota esse amor na nossa vida,
que nós tentamos falar isso aqui, modestamente, para todos vocês, né? Então, caridade é o amor que se desloca, é o amor em movimento. Então, dentro de nós, ela afeta a nossa estrutura celular, já falamos nisso. Ela nos dá saúde, nos dá harmonia, nos dá equilíbrio, nos dá paz. É o espírito que produz isso. Muda o perispírito e muda a estrutura celular. Nós temos mais saúde. À nossa volta, o amor cria um campo vibratório que favorece o trânsito de vibrações de saúde, harmonia, equilíbrio e paz. Na física, nós estudamos muito essa questão do campo vibratório. É isso mesmo, né? Então, através de um ímã, por exemplo, que cria aquelas ondas em volta, nós somos essa criatura, que podemos criar essas ondas em volta. E aquilo que estiver na mesma sintonia dessas ondas, nós absorvemos. Pois é, se nós sintonizamos, nós colocamos amor, o que é de amor à nossa volta, nos enriquece. E, ao mesmo tempo, nós enriquecemos outro, porque nós agregamos ondas de amor. As ondas de amor são ondas construtivas, enquanto que a onda de desamor são ondas destrutivas. Você pega, por exemplo, uma bacia onde tem água e coloca uma pedra aqui e outra aqui, solta as duas ao mesmo tempo, são pedras iguais. Aqui se forma uma onda, aqui se forma outra onda. Essas duas ondas vão tocando, e elas se encontram. E é muito interessante. Quando elas se encontram, como eram duas pedras iguais, soltas no mesmo momento, elas se encontram, elas se somam. E surge uma onda maior. É exatamente isso. Ondas, elas oferecem esse contato construtivo, quando elas são simultâneas, integradas. Mas se eu pego uma pedra aqui, uma outra pedra diferente aqui, e jogo essas duas pedras na água, vem aqui uma onda e aqui vem outra. Quando elas se encontram, em vez de elas se somarem, elas se aniquilam. E sai uma onda menor do que as outras duas. É ondas destrutivas. Isso é ciência também. Então, uma onda de amor é uma onda microcurta. E quanto maior o amor, mais ultra-curta ela é. E ela é capaz de arrastar as vibrações melhores, fazendo a faxina, a limpeza, porque são ondas portadoras. Elas passam pelo nosso perispírito e elas organizam aqueles nanotornados que são a nossa estrutura íntima. E nos dá saúde isso. Cada vez que eu saio um pensamento de amor, esse nanotornado é organizado. E eu passo a ter mais saúde. Só que isso não fica em mim. Essa onda microcurta, ela sai de mim e vai longe. E vai encontrar outras ondas. E vai isso provocar uma onda maior, que vai provocar no outro mais saúde, mais harmonia, mais equilíbrio. Isso é ciência, mas é também experiência de vida que a doutrina espírita nos convida para fazer. Então o amor vive, né? Vive de comunicação e de comunhão. E isso passa a ser uma proposta de vida. Aí o Espiritismo coloca essa base, fora da caridade não há salvação. Ou seja, a benevolência, a indulgência, o perdão, é isso que é a estrutura da caridade, como está na questão 886 do Livro dos Espíritos. A benevolência é querer o bem do próximo. A indulgência é um processo de adoçamento interior, para que não saia mais a grosseria, a violência. É indulgência, é in dentro de dulce, adoçar. Indulgência é um adoçamento íntimo. Então a minha fala é doce, meu olhar é doce, meu sorriso é doce, meu aperto de mão é doce. Já não cabe mais a grosseria, a violência, a agressão, porque eu estou doce por dentro. E o perdão é essa coisa de tapar o buraco nas relações. Se anteriormente eu andei perto do outro e criei problema, dificuldade, destruí o outro, agora eu estou junto nessa encarnação, não vou criar problema nem dificuldade, eu vou ajudar a construir o outro. Isso que é perdonar, é perdonar, é o persistir, percorrer, pervagar, pernoitar, é o que dá aquela continuidade. E o donare é de doar. Então você dá continuidade na doação, você deixa de ser uma doação, você se doa. Você não dá, você se doa, você se entrega. O perdão é uma entrega, é uma doação que você faz. Isso é a caridade, é um desafio. Por isso a visão salvífica do Espiritismo é a caridade. Fora dela não há salvação. Então eu queria trazer para vocês essa senhora Cora Coralina, que, segundo dizem, nem era muito alfabetizada. Mas ela dá uma lição perfeita dessa questão. Como é que você faz na sua vida para saber viver a mensagem que a doutrina espírita nos passa? Veja bem. Ela diz assim, ela já tinha idade quando escreveu isso, né? Eu não sei se a vida é longa ou curta para nós, mas eu sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Acabamos de ver isso no Evangelho, né? Muitas vezes basta ser, veja, não é preciso nada muito complicado.
Você não tem que sair nas manchetes dos jornais, né? Você não tem que ser famoso para fazer esse amor uma realidade da sua vida. Então, muitas vezes, basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. Isso não é coisa do outro mundo. Na verdade, isso é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que a vida seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Essa é uma mensagem espírita do amor. Que a sua vida seja intensa, verdadeira e puro, enquanto durar. Faça isso. É a lição que a doutrina espírita nos coloca. Agradeço muito pela atenção de vocês. Peço que perdoe pela modéstia da exposição, mas fiz com todo amor. Que a paz do Senhor seja no seu coração.